Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou começar o vídeo de uma forma um pouquinho diferente. Esse vídeo que eu estou fazendo hoje, na verdade, é para esclarecer algumas dúvidas que vieram aí por inbox lá no Facebook. A primeira, a minha formação. Bom, a primeira graduação é Direito, a segunda, Pedagogia, tenho MBA em Gestão Estratégica de Segurança Empresarial, ou seja, sou especialista em segurança, por isso que eu falo em segurança. Questionaram até por causa da questão do vídeo que eu tenho, falando de segurança em instituições de ensino, né? Segurança em escola, faculdade e tudo mais. Então me perguntaram e eu expliquei por que eu era especialista. As pessoas até têm mania de falar que a pessoa só porque trabalha com segurança é especialista, mas na verdade não é assim. A gente hoje tem formação para isso, a coisa está bem diferente do que era antigamente. Bom, o outro questionamento que eu recebi foi a respeito de câmeras de vídeo monitoramento em sala de aula, se é permitido ou é proibido. Não há nada na legislação que impeça você de colocar câmeras em sala de aula. O grande problema que a gente tem hoje é quando os próprios professores se sentem incomodados com a câmera na sala de aula. Quando alguém me diz isso, eu falo, olha, você tem que pensar que se você vai no mercado tem câmera, se você vai no shopping tem câmera, se você vai no dentista tem câmera. Como que a gente não usa a câmera? A gente não usa a câmera em lugar que seja realmente privado. Por exemplo, você vai colocar uma câmera no banheiro, não pode, é ilegal. Agora, colocar na sala de aula já há um entendimento de que não há nada privado numa sala de aula. Portanto, você pode colocar a câmera lá sem problema nenhum. Teve inclusive o caso de uma escola que colocou câmeras, entrou na justiça depois, o sindicato entrou na justiça dizendo que não podia colocar a câmera na sala de aula. E na verdade pode porque ela não fere a intimidade de ninguém. As pessoas têm um pouco de medo na questão do controle, né? Acham que a escola vai controlar demais o professor ou controlar demais o aluno. E assim, quando você tem a câmera no seu dia a dia, no fim você nem lembra que ela está lá, porque é uma câmera que não grava som, ela só vai gravar imagem mesmo, as de vídeo monitoramento, né? As que a gente coloca, elas só gravam imagem, para quando você põe para monitorar uma escola, por exemplo. E colocar em sala de aula, na minha opinião, como consultor especialista em segurança, é que você resguarda um pouco mais o seu aluno e o seu professor. Por quê? Porque hoje nós estamos tendo casos de violência do aluno para o professor, violência entre os alunos e, em alguns casos, violência do professor para o aluno. Então, eu acho que isso, como está gerando, já está tendo processo, gerando indenização, eu acho que isso é uma segurança a mais para a escola. Então, é importante realmente ter a câmera em sala de aula. Ainda mais porque a gente não tem legislação nenhuma que defina nada a respeito de câmera, pelo menos até agora. O segundo tema que eu vou falar hoje é a respeito da filmagem do professor em sala de aula. Então me perguntaram, mas pode o aluno filmar o professor? Poder ele pode. Agora, o que ele vai fazer com essa filmagem são outros 500. Ele não pode filmar o professor e ir lá colocar no Facebook com comentários jocosos, não pode usar aquela imagem para nada. Eu recebi inclusive um questionamento sobre a ideologia política dentro da sala de aula, né? E a mãe me falou, olha, tá tendo isso na escola do meu filho e eu aconselhei meu filho a filmar porque eu quero ver o que está acontecendo. O pai só tem condições de saber realmente o que está acontecendo se ele filmar, né? Se ele não filmar, ele não vai saber o que o professor está falando. E na cabeça daquele aluno, que já é um aluno de segundo colegial, então ele já é segundo do ensino médio, né, da sua antiga colegial, não, mas do segundo do ensino médio, aquele aluno achou que estava vendo o problema da doutrinação política dentro da sala de aula. Filmou e mostrou para o pai. Até aí, tranquilo, não tem legislação que possa impedir que ele faça isso. A não ser, no estado de São Paulo, a legislação que diz que o aluno não pode usar o celular dentro da sala de aula. Quando acontece um caso desse, vem aquelas disputas jurídicas, né? Mas pode, não pode, como é que fica? Na maioria das vezes, o que a gente faz, né? O que os advogados fazem? Eles usam aquela filmagem para comprovar um ilícito. Então, por exemplo, o professor não pode doutrinar em sala de aula. E aquilo, se for instaurado um processo, ele vai poder entrar e colocar lá, falar, olha, tá aqui a filmagem dizendo que o professor fazia isso em sala de aula. Agora, essa filmagem, ela não pode ter fins diferentes dos fins jurídicos, se for preciso usar, né? Você não pode pegar o filme e sair divulgando por aí, até porque existe o direito de imagem. Para tudo que eu estou falando, tem a definição legal. Eu não vou ficar falando a lei, porque senão a gente vai fazer um vídeo de 5 horas. Mas eu vou deixar na descrição tudo sobre o assunto, pelo menos tudo que nós temos até hoje sobre o assunto. Então, a confusão que o pessoal está fazendo é essa, né? Se pode filmar? Pode, mas não pode usar de qualquer jeito. Pode câmera de monitoramento na sala de aula? Pode, mas não pode de qualquer jeito, né? A gente tem que instalar sobre os padrões normais que a gente faz de segurança,
tem que ter uma pessoa capacitada para fazer a indicação desse equipamento, então não é de qualquer jeito que a gente vai lá e põe. Então, voltando um pouco lá nas câmeras de vídeo monitoramento, elas não têm som. Normalmente a gente coloca a câmera fixa e tudo mais. Essas imagens têm que ser tratadas com um sigilo profissional, então você não pode sair também divulgando imagem do seu CFTV. Você pode usar judicialmente, mas não pode tirar dali e começar a distribuir essas imagens. É importante que, se você for colocar esse aparelho de gravação, né, a câmera e o DVR que vai gravar as imagens, que você faça backups regulares, porque se você não fizer o backup, o HD do aparelho ele vai gravando e começa a gravar em cima de novo quando passa a capacidade toda dele. Então, o que é ideal? De tempos em tempos você fazer o salvamento dessas imagens para que você não tenha problemas futuramente. Então, se você precisar procurar alguma coisa que aconteceu, você tem como ir lá nos seus arquivos e ver. Isso teria sido uma coisa fenomenal se a escola base em São Paulo naquela época tivesse. Eu não sei se vocês se lembram, a escola base ela acabou fechando. A vida dos donos da escola acabou por causa da denúncia de uma criança sobre abuso sexual dentro da escola. O que aconteceu? A criança denunciou, não sei como investigaram, não tenho como avaliar, mas eu sei que o nome dessas pessoas foi para o lixo. E é isso que pode acontecer, né? Se uma criança fala alguma coisa, um adolescente fala alguma coisa, e você não tem como provar, você não tem uma imagem para provar, você acaba não tendo defesa, né? Porque aí fica uma coisa muito complicada. Quando você tem imagem, você apresenta a imagem e fala, olha, tá aqui, o que aconteceu foi isso. Por exemplo, o aluno que fala, meu professor foi agressivo, ele levantou a mão para mim. Se você tem essa filmagem, você fala, olha, então fala que hora, porque na imagem não está aparecendo, né? Ou então, se aconteceu mesmo, você vai falar, não, realmente aconteceu, eu tenho que tomar uma providência quanto àquele professor. Então, para a gente separar e finalizar, câmera de monitoramento em sala de aula é 100% indicado, sobretudo nos dias de hoje que a criançada anda tão sem limite como está, né? E ainda nesses ânimos acirrados da política, aí mais ainda, porque acaba sempre dando briga mesmo. Mas tirando a política, fica aí a recomendação. A melhor coisa é realmente ter a câmera. E na questão do telefone celular, é aquilo que eu falei, dependendo de como a pessoa usar, ela está usando ilegalmente, então ela não pode, né? Então a gente tem que pegar por aí. Na questão da legislação, a legislação fala realmente que você não pode usar o aparelho dentro de sala de aula, mas a gente sabe que tanto o professor quanto o aluno, criança, para mim tudo é criança, a gente sabe que tanto o professor quanto a criança e o adolescente, eles usam mesmo o telefone em sala de aula. A gente tem sempre aquele princípio da vigilância, né? O professor vai vigiar o aluno, vai ver o que ele está fazendo, mas muitas vezes não dá. Os casos de bullying que a gente está tendo hoje, às vezes um está provocando, empurrando, batendo no outro dentro da sala de aula, e o professor está lá botando a matéria na lousa e ele não consegue perceber, escutar, porque está lá no fundo da sala, não está com barulho nem nada, então ele acaba sem saber. Num caso desses, a câmera ia ser 100% recomendável, ela ia ajudar e muito a evitar que esse tipo de coisa acontecesse. Bom, então é isso, pessoal. Espero ter respondido as dúvidas. Se tiverem mais, é só mandar. No YouTube quase não me mandam dúvida, mas lá no Facebook sempre vem bastante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não gostou, se gostou, compartilha. Se não gostou, compartilha também, porque às vezes não te interessa essa informação, mas pode interessar para alguém que está na tua rede. Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigada mais uma vez pela sua audiência.